Olá, bem-vindo aqui no canal e hoje mais um vídeo. E esse vídeo nós vamos falar sobre a tentação, sobre a queda, sobre a desobediência do homem e da mulher. Esse capítulo trágico e a Bíblia não esconde nada de nós. Está tudo aqui, basta a gente ler, falar com o Senhor para nos dar entendimento da palavra, um capítulo profundo. Estou aqui com a minha Bíblia. Antes de entrarmos no capítulo 3, olha só o que diz o versículo 25 do capítulo 2. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, eles tinham uma inocência pura, estavam nus e não sentiam vergonha. Aí o capítulo 3 de Gênesis começa assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Olha só o que é serpente, para enganar, para destruir. Então a gente tem que ficar esperto, porque o inimigo ele usa do engano para nos afastar-nos da presença de Deus. Ela disse assim: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? É verdade que Deus disse para não comer nenhuma árvore do jardim? Olha só o que Deus disse lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Disse assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Então Deus disse que eles podem comer livremente de toda a árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não devem comer, porque no dia em que dela comer, vocês certamente morrerá. Então Deus deu essa ordem quando colocou o homem e a mulher no jardim para cultivar o jardim. Ou seja, eles tinham que cuidar do jardim, cultivar o jardim. E eles poderiam comer livremente, menos daquela árvore que Deus falou que não era para comer. Então a serpente disse: é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Então o inimigo aqui, já usando a criatura de Deus, falou que eles não deveriam comer de nada do jardim. Então ele mentiu, contradisse frontalmente o que Deus disse. O inimigo sempre vai fazer isso, distorcer a palavra de Deus. Aí a mulher respondeu, versículo 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aí, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então olha só, a serpente contradisse, falou que eles não iam morrer, e Deus já tinha falado que eles iam morrer, só que não seria uma morte física, era uma morte espiritual. O pecado nos separa de Deus, isso é uma morte espiritual, nos separar de Deus. Isso é horrível, não podemos nos separar de Deus. Então o pecado, a partir desse momento, entrou no mundo. Por isso tanta tragédia, tanta tristeza. E o que nós temos que fazer agora? Nos arrependermos e voltarmos para Deus, voltar a ter comunhão com Deus. O que Adão e Eva perderam lá no jardim foi a separação de Deus. Hoje nós temos que restaurar isso com Deus. Então a serpente mentiu. A Eva, qual foi o erro da Eva, da mulher? Foi dar ouvidos à serpente. Então nós não podemos dar ouvido ao inimigo. Porque como que a gente dá ouvido para o inimigo? Com as mentiras que ele conta e ficam na nossa mente. Nós não podemos dar ouvidos para o inimigo.
Nós temos que recusar toda mentira, todo engano. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, para saber quando vem o ataque do inimigo na nossa mente, com mentiras que são contra os princípios de Deus. Então Eva errou ao ouvir o inimigo. Então nós somos guiados por aquilo que nós ouvimos. Nós olhamos como a Eva fez. Ela ficou olhando o fruto e desejou o fruto e comeu, porque ouviu Satanás falando para ela que aquele fruto era desejável para dar entendimento. E aí isso trouxe também um descontentamento, porque Adão e Eva pecaram, não foi somente Eva. Adão também é o responsável, porque Deus tinha dado ordem para o Adão cuidar. Então Eva e Adão desprezaram o que já tinham, porque eles tinham muitos frutos, eles tinham muitas árvores para eles comerem. E Deus não proibiu eles de comerem tudo. Só aquela árvore que eles não podiam comer daquele fruto. Então eles desprezaram o que já tinham. Isso gerou um descontentamento. Isso acontece conosco também hoje. A gente olha para o que nós temos, para o que Deus nos deu, um casamento, um trabalho, uma família, e nós temos descontentamento, não gostamos. A gente não cuida daquilo que Deus nos dá, e aí a gente olha e fala, não quero mais. Gera um descontentamento em nós, né? Temos que ser gratos e temos que cuidar do que Deus nos deu. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu, temos que cuidar. Então temos que guardar nossa mente, nosso coração, nossos olhos, e não aceitar a mentira do inimigo, não ficar ouvindo o que o inimigo tem. Eu estava lendo um livro que está escrito essa frase assim: se pecarmos é porque aceitamos a mentira do diabo que vem para nos enganar. Então o diabo vem para nos enganar. Nós aceitamos e vemos que aquilo que temos está ruim, então nós desejamos a outra coisa. Então, o que fazer? O que nós devemos fazer para não cair na armadilha do inimigo? Nós temos hoje o Espírito Santo que nos ajuda, nos guia. Então, nós temos que nos encher da presença de Deus para não se satisfazer os desejos da nossa carne, da nossa alma. Então, nós precisamos nos achegar a Deus. Também precisamos estar perto de pessoas maduras na fé. Não precisamos passar por nenhuma luta sozinho. E outra coisa que devemos fazer é clamar ao Senhor desesperadamente. Quando vier um pensamento ruim na nossa mente, um pensamento que vai nos fazer desejar aquilo que não é nosso, um pensamento, um sentimento ruim, nós orarmos a Deus, pedirmos, clamarmos Jesus desesperadamente: Senhor, me salva desse pecado, me salva dessa tentação, Senhor, eu não aceito isso. E a gente confessar ao Senhor a nossa tentação, o nosso pecado, e agir rapidamente, para que a gente não venha cair, não nos separemos do amor de Deus. Outra coisa, resistir, não clicar. Hoje em dia nós temos tudo a um clique, né? Não assistir vídeo indecente, não clicar na foto, não olhar a segunda vez. Então precisamos vigiar e não cair na armadilha do inimigo. Então, olha só como é desastrosa as consequências do pecado. O que Adão e Eva fizeram. O pecado destrói a nossa casa, a nossa família, destrói os nossos relacionamentos. Isso é muito ruim, né? É muito ruim. Então temos que vigiar e correr para o Senhor, correr a Jesus, que Ele vai nos ajudar, resistir ao inimigo. Se a gente resistir ao inimigo com o Senhor, o inimigo vai fugir de nós e a gente vai vencer. Não porque nós somos bons, somos santos, não, mas é porque Deus está conosco. Então vamos orar, porque nós podemos pedir para Deus remover do nosso coração todo tipo de pecado, de tentação, tudo aquilo que está no nosso coração que não agrada a Deus. Então vamos orar agora e haja rapidamente
Peça ao Senhor que Ele te socorre. Fique perto de pessoas que têm Jesus, pessoas maduras na fé. Se aconselhe com pessoas maduras na fé. Amém? Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, nos ajude, ó Pai. Remova do nosso coração o desejo por algo. Se tem algo no nosso coração, ó Pai, que não está te agradando, ó Pai, nos perdoa. Renova o nosso coração, limpa o nosso coração de toda maldade. Em nome de Jesus, ó Pai, afasta de nós toda tentação, nos livra do mal, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a estarmos perto de pessoas maduras na fé, pessoas que vão nos aconselhar a andar na verdade. Traga perto de nós, Senhor, amigos verdadeiros, amigos que vão nos levar até o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique pertinho de Jesus, que Ele está cuidando de você, amém? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!